Saudações, pessoal! Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sobre o véu noturno. Peço desculpas de não estar muito bem no vídeo hoje, mas é o meu visual, fazer o quê? Então, antes de começar, eu gostaria de novamente agradecer os patrocinadores que compram meus livros em volume cada vez maior e também as pessoas que simpatizam com as práticas ou individualmente ou sob minha orientação ou mesmo me solicitando para que eu as faça, pois são muito efetivas. Então vocês me auxiliam muito a desenvolver mais livros e também esses vídeos, claro. Infelizmente eu sou humano e meu visual no momento não é muito agradável, a barba não é muito agradável para muitas pessoas, mas tudo bem, pois é. Mas eu fico muito honrado por receber esse patrocínio de vocês e oferecer o conteúdo desses vídeos, em grande parte com informações inéditas aqui no Brasil, na língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de livros. Aliás, novamente, peço que não comprem o Grimário Verum Carpe Nigrum pequeno, que eu já fiz, que está à venda na editora Bock 2. Que ainda está à venda. Mas por quê? Porque eu ainda estou escrevendo finalmente o Grimário Verum mais completo, que serve para neófitos, iniciantes, praticantes e também para os mestres também. Apenas falando que o volume atual à venda tem míseras cerca de 300 páginas, tamanho A5, o tamanho tradicional para os livros brasileiros. O que escrevo atualmente a segunda edição tem 4 volumes, ou seja, não é só um volume apenas, são 4. Isso já quadruplicou, certo? Que você poderá comprar separadamente, porque eles são muito grandes e são autossuficientes no tema que cada um deles trata. Cada um com mais de 500 páginas, tamanho A4, ou seja, o dobro do tamanho. O terceiro agora eu estou verificando aqui, completando, talvez não chegue próximo a isso. Mas os outros são mais volumosos ainda. Ou seja, o dobro de páginas com o dobro do tamanho que você poderá adquirir separadamente. Tem tanta coisa que entrar em detalhes aqui, fatalmente faltariam dados para pelo menos eu resumir. Eu já estou no meio do 4º e último volume e espero que entendam necessitarem depois de uma revisão ao terminar os 4 volumes, que é muita coisa. Aliás, para entenderem o tamanho, todos esses vídeos que eu faço sobre o Grimário Verum, com muitas informações que não aparecem no original, são parte do que apresentarei no livro. Apenas parte. Então, de todos esses fins de semana que vocês permanecem na audiência, valem a pena, mas são apenas parte do conteúdo do livro. Repito que escolhi a inspiração do basicão no Grimário Verum original do Alibek para ir muito além. Então eu diferenciei como Carpe Nigrum, quando surrupiei a ideia bíblica de que o Verbo se fez carne e tamanha variedade e completude de informações formou um corpo, um latim carpe, e exclusivamente por tinta preta, um latim nicrum, para sair mais barato do que nas impressões coloridas. Quem pensou outra coisa, pensou algo fora do foco que eu tive com esse nome, pois a finalidade relacionada ao subtítulo era apenas um aviso. Como dizia Shakespeare, o bem e o mal não existem, o ser humano que os cria. Então, entrando no assunto do vídeo, novamente muito feliz de poder trazer novas informações deste Daimon de hoje, que está no Grimário Verum original e apenas com uma pequena frase, um nome e o símbolo. Antigamente isso já servia para o patchworking que praticavam, mas não divulgavam para não acabarem na fogueira. Então hoje o tema é Merfield ou Merciude. Magos negros abriram algumas portas, dando detalhes conforme a prática lhes instruiu de praticantes modernos como E.A. Keating, J. Thorpe em seus livros também. Ainda mais para fugir da arapuca de mentiras repetidas tantas vezes até se tornarem verdade sobre os demônios, principalmente na teologia, que só é aceita como ciência, pois alega a Bíblia como uma realidade. Experiências, principalmente recentes, nos abrem a análise prática muito mais pela experiência do que qualquer tese acadêmica que vira dogma teológico. Assim, apesar de problemas que poucas informações são disponíveis sobre, fiz uma coleta de informações práticas, principalmente da Lucifera, dos vídeos dela na Suécia, assim como do pessoal do Black Witch Coven,
extremamente rico em detalhes e informações mais técnicas do Koenig, também, que já falei do livro, e o VK Errano, que eu ainda não vi os livros dele para dar um parecer, ok? Mas os vídeos dele são muito bons. Pelas suas experiências também, sempre a nos oferecerem informações a acrescentarmos não apenas nas pesquisas, mas nas nossas práticas também. Também conto com muito apoio do brasileiro J.R. Abraão, que nesse estudo e prática ele sempre, pelo menos, me passa excelentes orientações e indica livros, pelo menos. Eu não vou me exceder dizendo o que ele faz ou deixa de fazer, pois afinal ele é um presbitério e eu devo-lhe o maior respeito religioso e não posso dizer palavras que não saiam da boca dele. Deixa que ele fale por si mesmo. Caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato, eu lhe indico o J.R. Brown para entrar em contato contigo. Então, todas as informações que ele me passou me ajudam muito a me aprofundar cada vez mais no assunto. Mas lembre-se, eu sou eterno aprendiz e claro que gostaria de ponderar com vocês as suas argumentações, considerações ou apontamentos sobre o que eu falei aqui ou deixei de falar, ok? Aí embaixo, tá aqui nos seus comentários para que tão breve eu possa, pelo menos eu lhes responda e também aprenda com vocês. Mas falando sobre o Daimon de hoje, apesar de aparecer no original, são informados poucos dados novos sobre. Sua posição como sétimo na hierarquia diminui um pouco sua potência, embora seja importante conceder-lhe o respeito necessário, como se deve fazer corretamente ao lidar com todas as entidades demoníacas. O demônio pode ser benevolente, malévolo ou mesmo indiferente para com os seres humanos mortais, pois sua natureza verdadeira é atualmente desconhecida. A falta de informações sobre a verdadeira natureza do demônio significa que ele deve ser tratado com cautela e apenas conjuradores experientes devem tentar invocá-lo. Mostrar o máximo respeito é, portanto, a maneira mais segura de minimizar as probabilidades de violência punitiva e, ao mesmo tempo, aumentar a probabilidade de resultados desejáveis. Também não se sabe se esse demônio é noturno, diurno ou ambos, destacando que ainda mais a lacuna de informações existente sobre Merciud. Outros nomes também que você pode usar é Inertiel, Merfil, D, com D mudo ou com E, né? Mertiel ou Mercil D, ou Mercil sem o D no final. Embora todos esses títulos sejam menos, os últimos dois títulos, Mercil e Mercil D, sejam menos usados no contexto da prática, ok? Ele serve sob a jurisdição de Sirac, é o sétimo servidor do mesmo, mas também atende diretamente a Lúcifer, claro. A história indica que os relatos mais antigos desse demônio podem ser encontrados nos grimórios dos Segredos de Salomão e no Dictionnaire Infernal, e também outros grimórios menos conhecidos, como o próprio Grimório Veron, que é conhecido, né? A sua menção no Grimório Veron também não fala de suas origens, então fica vago a etimologia a respeito dele. A primeira vez que esse demônio é mencionado na história registrada foi em 1517, durante a publicação do Grimório Veron de Elibeco, o egípcio. É possível que esse demônio fosse antigo, deus pagão cuja identidade se perdeu na história com a disseminação do catolicismo na Idade Média. Mercild é um demônio mencionado como o sétimo dos 18 demônios inferiores. Há notável falta de informações sobre esse demônio, destacando sua obscuridade nos círculos de demonologia. Na Quimbanda, eu não posso deixar de falar, por estar no Grimório Veron, fatalmente existe um similar, quer dizer, que utiliza a energia de Merfield. Então, o Exu, do ser humano desencarnado, Exu, no grupo dos Exus que usa, são chamados no grupo dos Exus das Sete Cruzes, responsáveis pelo zelo da entrada dos cemitérios, encarregados de receber todos os espíritos suicidas e fascínoras cometedores das maiores atrocidades. Isso não tem muita relação com Merfield. Como que existe não sei como é que existe uma relação desse Exu com a energia desse Daimon, pois é para viagem o Mercild, né? Mas então, ele recebe o pedido quando se deseja que alguma pessoa tenha morte violenta, embora não integre a linha de Umulu, tem o poder de transportar espíritos desencarnados. Então, nota-se uma questão mais astral, espiritual, é um transporte para o mundo dos mortos. Atribui-se a ele grande conhecimento que ele foi o responsável pelo sofrimento dos últimos dias de Jesus Cristo. Estranho.
O nono comandado, na falange de Chucalunga, os 7 cruzes atua nas curas e limpezas das energias dos quiumbas. Suas manifestações se dão com a quebra dos galhos das árvores e suas oferendas consistem em frutas doces. Diante de também suas atividades nas matas, é comum sua atuação nos diversos tipos de magia negra, mas também é a este Exu que é solicitada a proteção quando a pessoa amada vai para longe e desejamos sua volta. Então, olhem os 2 lados que também tem na Quimbanda. Apesar de ser oriundo de uma energia daimônica, sem muita relação, pelo menos quanto às características de ambos, ainda assim existe esse termo que existe na Quimbanda. Fiquem à vontade para questionar quanto à Quimbanda, porque é uma coisa muito polêmica, principalmente quanto à forma como foram atribuídos os daimons aos Exus. Mas uma curta descrição das atribuições do Mercilde. Ele é o 7º dos 18 servos de Sirac, é o gênero masculino, e o planeta relacionado é Marte, ou seja, terças-feiras, o dia recomendado para operações com Mercilde. A aparência devido à obscuridade associada a este demônio, significa que não há relatos confiáveis nos grandes grimórios antigos descrevendo sua manifestação física. É comum sentir ondas de energia no auge da presença do demônio durante o ritual de invocação. Há notável falta de informações sobre este em particular e sua verdadeira personalidade. Sua impopularidade nos círculos de demonologia é provavelmente atribuível a essa escassez de informações. No entanto, praticantes modernos relatam que sua aparência, quando convocado, é de cabra bípede branca vestida de uma longa capa preta com capuz, carregada com um bastão com uma lanterna contendo uma chama negra dentro dela. Seus olhos são negros como a noite. Mas não tente minimizar a feição corpórea da cabra, pois aparece como um bípede. Então a capa sobre um bípede torna realmente o visual completamente distinto do que teríamos de uma cabra ao natural. Então os demônios semelhantes a Mercilde são Aglacis, Batim, Glaunek, Clisteret, Frutimiari, Gaap, Klepot, Kil e Sagatana. Por fim, os atributos dele que ele tem, as habilidades que ele tem, é que ele é capaz de transportar para qualquer lugar que deseja a pessoa num instante, por meio de teletransporte ou projeção astral, de acordo com o Grimorium Verum original. Bom, eu boto mais fé que na projeção astral você vai ter sucesso mais rápido. Talvez com o tempo você consiga teletransporte, mas aí, por favor, faça seu testemunho caso teve uma experiência satisfatória. Também nos sonhos, também já tem relatos de muitas pessoas nos sonhos que conseguem coisas fantásticas com o uso de Mercilde. Também pode ser chamado para aconselhar sobre assuntos relacionados ao teletransporte e projeção astral, só para a arte, uma vez que são de sua competência, claro. Mercilde é capaz de ajudar, além disso, também de fazer um movimento de um lugar a outro num instante. No entanto, isso depende da verdadeira natureza. Também então ele também, quando você convoca ele, você vai falar, mas se eu não teletransportar, eu vou me sentir frustrado ou frustrada. Não é bem assim. Quando você atua com ele, você pode solicitar segurança no viajar, proteção durante o sono, proteção, principalmente pessoas que têm muitos pesadelos, podem solicitar sua proteção. Proteção no reino astral, quando você faz magia, você se sente ameaçado ou ameaçada. Projeção astral também, pode solicitar uma proteção ou dicas para melhorar a sua performance. E acesso a outros reinos da mesma forma. Às vezes, quando algo está bloqueado, ele pode dar umas dicas de como entrar. Pode também te transportar por projeção astral. Então, quando se pode entrar em outros reinos pela projeção astral com ele, para fazer jornadas ou proteção que ele oferece durante essas atividades. Uma outra coisa é viajar no tempo. Então, para quem faz atividades premonitórias, quer fazer uma deslocar sua consciência para um outro período de tempo, é muito convidativo você trabalhar com ele, porque isso ele sabe fazer muito bem. Então, para pessoas que trabalham com meios divinatórios, para você projetar uma visualização
dos eventos futuros, é bem convidativo. Inclusive, se tem o símbolo dele na sua mesa divinatória, pode ser muito, muito, muito interessante. Ok? Por fim, para terminar, os cantos dele, eu não consegui o em necessariamente dele, porque segundo as tradições do Grimorium Verum mesmo, desde 1500 até aqui, é necessário você convocar Sirac, e do Sirac você chama os servidores, os 8 servidores. Liftoac Pandemonium et Germinet Mersild. Liftoac Pandemonium et Germinet Mersild. Liftoac Pandemonium et Germinet Mersild. Outro é Veni, o comitis Mersilde. Outro, vamos lá. Veni, o comitis Mersilde. Veni, o comitis Mersilde. E o último, esse é do VK Errano, ele faz uns cantos realmente complexos de se pronunciar. Então, se eu errar aqui, tolere, ok? Marintarra Mersilde Lintorra Larintorra Carrigal. 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 É isso, pessoal. Essas curtas informações são as poucas que eu já obtive. Tem mais coisas no livro, mas são coisas mais práticas e tem alguns detalhes mais que vocês poderiam observar ao adquirir o livro, que em breve publicarei. Minha meta é publicar até no máximo até maio, junho, porque realmente está muito grande o conteúdo e tem muita reavaliação que eu preciso ter de acordo com o material. Para vocês entenderem, tem mais de 80 daimons só no quarto livro. Então, imaginem que nos outros tem tanto quanto. Então, é muito conteúdo, ok? É isso aí. Eu espero ter auxiliado quem opera com isso e espero ter expandido as opções com mais para suas atividades, ok? Um abraço. Fui!